Partiu Ricardinho, ameaçando, lá vem Marcelinho, a batida, gol do Corinthians! E que beleza, Milton Leite, o nosso convidado hoje na arte de narrar uma partida de futebol. A bola milimetricamente colocada. Boa noite, seja bem-vindo, Milton Leite. Boa noite, André. Muito boa noite aos amigos que estão curtindo aí o arremate final. Prazer participar com vocês aí da Banda B. Eu gosto muito de Curitiba, eu gosto muito do Paraná, então é sempre muito bom falar com os amigos aí de Curitiba. Que legal. Milton Leite conosco. Milton, você tem uma história no rádio como narrador esportivo, o início da sua carreira. Por que não deu uma sequência também como narrador esportivo de rádio, Milton? Olha, André, você sabe que na verdade as coisas vão acontecendo um pouco na carreira da gente e a gente nem sabe direito por quê, né? Porque as oportunidades vão aparecendo, as chances vão sendo criadas e tal. E na verdade, quando eu fui fazer jornalismo, quando eu era garoto, a minha intenção nem era fazer rádio, nem era televisão, nunca tinha pensado nisso, né? Eu fui fazer jornalismo para trabalhar em jornal e foi como eu comecei a minha carreira, porque eu gostava muito de escrever e tal. E o rádio acabou vindo como consequência, eu acabei tendo chance de... E lá em Jundiaí, quando eu morava lá, quando eu estava começando a carreira, eu tive chance e sempre gostei muito de futebol, eu narrava minhas partidas quando jogava botão, quando era garoto e tal. E aí lá tive chance de fazer narrações de futebol no rádio, né? Mas quando a minha carreira ganhou um pouco mais de solidez, que eu vim para São Paulo e fui trabalhar em rádio aqui em São Paulo, na Jovem Pan na época, eu vim nem para trabalhar em esporte, né? Eu vim para trabalhar em variedades, eu apresentava um programa de variedades na Rádio Jovem Pan. E ali na Jovem Pan eu cheguei a ter um convite para, quando eu começava já a narrar em televisão, para também me transformar em narrador de rádio em São Paulo. Mas eu sempre achei que eu gostaria de entrar como narrador em rádio se fosse para ter a chance de ser alguma coisa importante no rádio, né? Eu sabia que na época não tinha muita chance, enfim, eu seria mais um e seria, sei lá, o quarto, quinto narrador de qualquer rádio. Então achei melhor investir mais na carreira de televisão, né? Porque eu acho narrar em rádio muito mais difícil do que narrar em televisão. Milton Leite, narrar futebol é uma arte? De repente pode ter uma resposta para narrador de rádio e de televisão diferente, as respostas, né? Olha, eu acho que é uma arte você fazer qualquer coisa de improviso, né? Quer dizer, o rádio que você faz, que eu fiz e que muita gente faz, é basicamente uma coisa de improviso. Assim como a televisão tem muito de improviso, se você pensar na narração de qualquer partida esportiva, de qualquer evento esportivo, né? Porque você não tem um script, né? Não é como uma novela, não é uma peça de teatro, não é um jornal que você sabe exatamente o que vai acontecer, você tem ali uma programação. Uma partida de um evento qualquer de esportes, ele não tem script, ele vai acontecendo as coisas e você está ali, você tem que ter reações, você tem que conhecer tudo que envolve aquilo para poder transmitir. E acho que tanto narrador de rádio como narrador de televisão, isso vale também para repórter, quer dizer, nós estamos falando de narração aqui porque é a minha praia, né? Mas eu acho que isso também vale muito para repórter, para comentarista, enfim, eles também vivem muito desse improviso. Você tem que ser também, e aí caso específico do narrador, um pouco criador de emoções, né? Você não é só um jornalista transmitindo um evento, você também está mexendo com a emoção das pessoas, ainda mais o rádio, que é fantástico, porque mexe com a imaginação das pessoas, né? A televisão ainda tem imagem, mas o rádio está mexendo com a imaginação das pessoas. Então eu acho que nesse sentido, eu não tenho a menor dúvida que tem um pouco de arte aí, quer dizer, você improvisar o tempo todo, você ter que ser objetivo e ser jornalista, você tem que contar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo cutucar a emoção do cara e ser um provocador de emoção, eu acho que tudo isso faz da narração, tanto no rádio como na televisão, sem dúvida tem um bom percentual aí de arte. Milton, a grande descrição de um lance que você fez, de um gol, aquele grande momento, como narrador esportivo, dá para puxar na memória aí? Eu, por exemplo, me lembro com muita alegria da Copa de 98, que foi o primeiro grande evento que eu fiz internacional. E para minha sorte o Brasil chegou à final, eu transmiti tanto o Brasil na abertura, porque o Brasil era o campeão, né? E naquela época o campeão fazia a abertura, e transmiti também a final. Então a Copa da França é um momento que me marca muito. De provas de natação que eu transmiti na Olimpíada da Austrália em 2000, eu lembro de algumas provas de atletismo que eu transmiti também na Austrália. Agora na China, eu tive a chance de narrar a prova em que o César Cielo ganhou a medalha de ouro. Eu tive a chance de narrar uma prova fantástica, aquela prova que o Phelps ganha por uma unha lá, que na hora até se achou que ele tinha perdido a prova. Eu acho que eu estava muito preciso, eu acho que eu provoquei a emoção certa, enfim. Então, eu me lembro, por exemplo, de um gol, que talvez as pessoas também vão se lembrar, que o Marcelinho, até você mostrou aí uma narração de um gol do Marcelinho no Corinthians. Eu lembro de um gol que ele marcou na Vila Belmiro, e que o Pelé chegou a oferecer uma placa para ele, porque o Pelé estava lá assistindo o jogo, em que ele dá um chapéu assim com o lado do pé
no zagueiro, e antes da bola cair ele toca, era o Edinho, inclusive o filho do Pelé, que era o goleiro. Enfim, eu tenho até essa gravação aqui em casa até hoje, porque eu acho que eu narrei com muita precisão aquele lance, entendeu? Eu consegui descrever tudo. Estamos com Milton Leite na arte de narrar uma partida de futebol. Você já tem uma carreira consolidada. Agora, de repente, tem algum ponto que você não conseguiu atingir ainda, Milton? Olha, André, é claro que eu acho que o que move um pouco a gente é um pouco a ambição, né? Um pouco você querer dar um passo à frente, né? Eu gostaria muito de ter chance, por exemplo, de narrar com alguma frequência em TV aberta. Eu estou em TV fechada já há mais de 15 anos, né? Praticamente desde quando eu fui para a ESPN, isso foi em 95, então já são 13 para 14 anos. Já tive até algumas experiências na TV Globo, já narrei alguns eventos na TV Globo, mas eu gostaria de ter uma chance de, enfim, desenvolver um pouco mais, porque a TV aberta tem uma outra linguagem, um outro público, você tem uma exposição muito maior, então as pessoas vão conhecer mais o seu trabalho. Obviamente você vai ser também mais criticado, porque você está mais exposto. Então, se eu tenho alguma ambição ainda dentro da carreira, óbvio que eu quero continuar fazendo Olimpíada, eu quero continuar fazendo Copa do Mundo, eu quero continuar fazendo os grandes campeonatos aqui no Brasil, mas eu gostaria também, se ainda desse tempo na minha carreira, de ter uma chance de experimentar um pouco a coisa da TV aberta, né? Que eu acho que é uma experiência que deve ser muito legal. Milton Leite, vamos brincar aqui. De repente você recebe uma proposta aí para narrar no rádio. Uma volta como narrador, de repente só uma partida. Você toparia, Milton? Toparia, sem dúvida nenhuma. Como eu disse para você desde o começo, quando fui ser jornalista, eu fui ser porque eu queria trabalhar em jornal, eu queria escrever e sou apaixonado por escrever até hoje. E o rádio acabou entrando na minha vida e acabou entrando no sangue. Você que é um homem de rádio sabe que quando o rádio entra no sangue da gente, ele não sai mais, né? Então eu sou apaixonado por rádio, ainda tive até já no Sport TV aqui, eu ainda tive uma experiência em rádio aqui em São Paulo, na Rádio Dourado, eu cheguei a ser diretor de jornalismo lá e tal. E depois, em função dos compromissos, das viagens que a gente tem com os eventos do Sport TV, eu acabei não podendo levar isso à frente. Mas eu sou apaixonado por rádio, eu ouço rádio o tempo todo, e se tivesse a chance de narrar um joguinho no rádio, eu narraria com a maior satisfação. Milton, e o narrador de futebol que você gosta de acompanhar na televisão? De repente, quando você está em casa, é difícil, né? Mas aquele narrador que você gosta de acompanhar na televisão, qual é o narrador? Olha, André, eu acho que na televisão de hoje a gente tem dois grandes nomes que já estão há muito tempo aí no mercado e que eu acho que são os dois profissionais que valorizaram sobremaneira essa função do narrador de futebol, o narrador de esportes, né, para ser mais abrangente até. Eu acho que são o Galvão Bueno e o Luciano do Vale. Eu acho que são os dois nomes que fizeram desta profissão uma profissão bem valorizada, quer dizer, hoje quase todo mundo que vai para essa profissão tem os dois como ícones e tal, e eu não poderia deixar de citá-los. Mas eu gosto de muita gente, quer dizer, o Jota Júnior, por exemplo, que trabalha comigo no Sport TV, o estilo de narração do Jota, eu acho que é um dos que mais me encanta, entendeu? Eu sempre digo isso para ele, o Jota é uma figura espetacular, e o Jota, por exemplo, é um dos narradores que eu mais gosto. Mas é claro que o Cláudio Machado, o Silvio Luiz, cada um dentro do seu estilo, são pessoas também que têm um trabalho muito importante já desenvolvido aí na televisão. São pessoas que, sempre que a gente for falar de narrador de futebol, a gente vai ter que citar. Você, como já disse, é apaixonado pelo rádio, deve ter um narrador das antigas, né, que você gostava de acompanhar, e também um nome hoje no rádio esportivo, Milton. Você sabe, André, que na verdade a minha geração, eu vou fazer agora no começo do ano que vem 50 anos, eu já tenho mais de 30 de carreira, a minha geração é uma geração ainda do rádio, né? A gente ouvia futebol em rádio, porque a gente não tinha naquela época quando era garoto, quando era adolescente, a gente não tinha TV a cabo no Brasil, a gente não tinha nem as TVs abertas dando tanta importância para o futebol como dão hoje, né? Quer dizer, se via um jogo por semana, às vezes um por a cada 15 dias, não tinha essa coisa que a gente tem hoje do futebol tão presente na televisão, inclusive o futebol de fora, né? Quer dizer, na minha época de garoto, era inimaginável você pensar num jogo do Milan na televisão, ou num jogo do Barcelona, como a gente vê o dia inteiro. Então eu sou de uma geração formada para o esporte basicamente em função do rádio. Então os meus narradores de referência basicamente são homens que foram os da minha época do rádio. Por exemplo, eu citaria aqui o Joseval Peixoto, da Jovem Pan, quando eu era garoto, que é um baita narrador, uma voz maravilhosa, um homem culto demais. Hoje, inclusive, ele é âncora de jornalismo geral aqui na Jovem Pan em São Paulo. Um pouco mais para frente, o Osmar Santos, né? Eu estava saindo da adolescência, entrando na juventude, quando o Osmar estourou, revolucionando a linguagem do rádio. Um pouquinho mais para frente, o José Silvério, hoje na Rádio Bandeirantes de São Paulo, com quem eu tive o prazer, depois de trabalhar na própria Rádio Jovem Pan. Enfim, esses nomes do rádio marcaram muito a minha infância, né? E até hoje o Silvério está aí, sendo talvez o principal narrador de futebol aqui do estado de São Paulo, enfim. Então, se eu fosse citar os que me ajudaram na formação de rádio, seriam esses três aí, o Joseval, um pouco mais para frente o Osmar,
Bom, Milton, você já superou isso, eu tenho certeza, mas aquela coisa de concorrência no meio de comunicação existe, é forte? Como funciona? Olha, na minha cabeça, a concorrência é entre as empresas. Eu não concorro com ninguém, né? Eu tenho aqui a minha empresa concorre com as concorrentes que ela tem no mercado. Eu acho que eu, como profissional, eu faço o melhor que eu posso, eu estudo muito, eu procuro me aprimorar, eu sempre estou revendo as minhas narrações na televisão para ver onde é que eu acho que fui bem, onde é que eu acho que fui mal. Eu ouço as pessoas, quando alguém me diz, olha, acho que aquele lance, acho que aquele jogo, você fez isso, fez aquilo, enfim, eu estou sempre tentando me aprimorar. Eu não concorro com ninguém, eu não tenho assim, eu não vou dizer que o narrador, o J. Júnior, por exemplo, que é o meu parceirão aqui em São Paulo, eu não sou concorrente do J. O J é um grande amigo meu, quer dizer, se eu puder ajudar o J, eu ajudo, o que ele puder me ajudar, ele me ajuda. Então eu acho que concorrência, na verdade, as pessoas têm que ter entre as empresas. As empresas concorrem no mercado aí, porque elas que estão interessadas em lucro, em patrocínio, em audiência. Eu não, eu estou interessado no meu trabalho. Obviamente que quando você está exposto, quando você tem uma função que é pública, né, que todo mundo te assiste, te acompanha, você está sujeito a críticas, as pessoas têm as suas preferências. Então eu sei que tem muita gente que gosta de mim, deve ter muita gente que não gosta de mim, do meu trabalho. Eu acho que isso tem muito a ver com os estilos, né? As pessoas gostam desse ou daquele por causa do estilo que adota, ou porque é um pouco mais brincalhão, ou porque é um pouco mais sério, ou porque fala menos na transmissão, ou porque é mais objetivo, enfim. Então eu acho que a concorrência mesmo fica por conta de quem está assistindo, de quem está ligado nas transmissões, desse ou daquele, muito mais pelo estilo do que propriamente porque esse é melhor ou aquele é pior. Cada um tem o seu melhor, né? Cada um tem o seu pior. Então, eu não concorro com ninguém, não. Eu procuro fazer o meu trabalho e tocar minha vida em frente. De repente, às vezes você fica chateado, tá visando transmitir aquele jogo, porque o profissional ele quer estar nos melhores jogos, claro, né? Claro. Das melhores coberturas. Como você recebe, assim, a escala de trabalho? Olha, é claro que tem isso, né? Óbvio que se eu pudesse, eu só transmitia final de campeonato, eu só transmitia jogo bom em Olimpíada, jogo bom em Copa do Mundo e tal, mas você sabe que não é assim. Cada empresa tem os seus interesses de audiência, interesses comerciais, cada direção da empresa considera que esse é melhor que aquele por algumas razões, enfim, esse talvez atraia mais a atenção do público, esse tem mais o estilo que a empresa gosta e tal. Então, evidentemente que cada empresa tem a sua hierarquia, né? Cada empresa tem os seus profissionais e tem a sua hierarquia. Eu não costumo me meter nesse assunto, não. Quer dizer, eu acho que a empresa em que eu trabalho hoje, nas quais eu já trabalhei, elas têm pessoas capacitadas para tratar disso, né? A pessoa tem lá a sua incumbência que é fazer as escalas. Eu, em geral, aceito bem as escalas, eu não enfrento grande dificuldade com isso também. Não sou de pedir escala, não sou de recusar escala. Muitas vezes você senta com o chefe e argumenta, né? Olha, eu acho que não fui escalado bem para tal evento porque não é minha praia, ou então porque eu acho que eu faria bem tal jogo e não fui escalado, enfim. Mas eu nunca fui nem de pedir escala, nem de reclamar por estar escalado em alguma coisa. Vou até contar uma historinha para vocês. Quando nós voltamos da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, eu cheguei no Brasil numa quarta ou quinta-feira, assim, no meio de semana, a Copa tinha acabado no domingo, eu tive um fim de semana de folga, em que eu não trabalhei, e na terça-feira seguinte, eu fui escalado para fazer um jogo da Série B em Santo André, era Santo André e Remo, alguma coisa assim, e tinham 200 pessoas assistindo. Eu tinha acabado de sair de uma Copa do Mundo, em estádios maravilhosos, lotados, com grandes audiências e tal. E nem por isso eu fui de má vontade fazer o jogo lá em Santo André, porque não tinha ninguém assistindo, estava frio, você sabia que aquela audiência ia ser muito baixa e tal. Mas por quê? Porque para mim aquilo é a minha profissão, quer dizer, eu vou fazer o Santo André e Remo como vou fazer uma final de Copa do Mundo com a mesma alegria. Claro que a motivação, aquela adrenalina não é a mesma, porque você não está transmitindo uma final de Copa do Mundo. Mas nem por isso eu recusei a escala da Série B, entendeu? Nem fui reclamar com o meu chefe que ele me escalou numa Série B uma semana depois de eu ter feito a Copa do Mundo, né? Milton Leite, e as polêmicas nos programas de entrevistas, aquela que você gostaria de esquecer, Milton? Olha, eu não sei nem se é polêmica, enfim, eu sou uma pessoa que agora nem tenho participado muito, porque as minhas atividades no Sport TV nem têm me permitido participar muito dos programas de debate e tal, como eu era constantemente participante lá do Arena, hoje quando eu vou é para apresentar, quando o Kleber Machado não pode, mas eu sou uma pessoa que quando eu vou para comentar, eu sei que eu sou muito incisivo nos meus comentários, eu defendo com muito ardor as minhas posições, e isso nem sempre agrada, né? Teve um episódio recente, no começo desse ano, com o técnico Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras, em que eu falei algumas coisas, ele não gostou, entrou por telefone, me atacou e em cadeia nacional, ao vivo, ele falou um monte de bobagem lá, e depois inclusive ameaçou me processar, chegou a me mandar uma notificação extrajudicial, que meu advogado respondeu e tal,
E ficou por isso. Então, esses episódios eu gostaria de apagar. Esse episódio com o Luxemburgo, por exemplo, eu gostaria de apagar. Aliás, não tenho nenhum interesse de ter qualquer relacionamento com o Luxemburgo, nem de conversar, nem de entrevistar, nem nada. Então, mas é uma coisa que marca, porque quando você está num programa desse, eu quando vou para debater futebol, ou vou para debater comunicação, como nós estamos fazendo aqui agora e tal, e não vou lá para bater boca com quem quer que seja. Porque eu tenho sempre a noção de que quem está assistindo, ou de quem está ouvindo, está assistindo, no caso dos programas que eu participo na televisão, porque ele quer saber a opinião das pessoas que estão ali sobre o jogo, sobre o campeonato, enfim, sobre o esporte. Não quer saber o que o Luxemburgo acha de mim, nem o que eu acho dele, né? Então, eu acho que é um desrespeito para quem está assistindo. Então, se eu pudesse apagar esses pequenos, que foram muito poucos, mas alguns episódios desse tipo que apareceram ao longo da minha carreira, eu apagaria. Uma pergunta bem difícil de responder, mas eu tenho que fazer a minha parte, né, rapaz? Por favor, fique à vontade. Qual time de futebol que o Milton Leite ou foi torcedor, né, ou é torcedor? Olha, André, você sabe que essa é uma questão muito interessante, porque talvez é o que eu mais ouça de pergunta quando eu encontro as pessoas na rua, que eventualmente me reconhecem na televisão e tal. A primeira coisa que todo mundo me pergunta é para que time a gente torce, né? Óbvio que todos nós que trabalhamos nesse meio tem times, todos nós passamos a infância torcendo ardorosamente para algum time e tal, e eu não sou diferente, né? Obviamente que eu tenho um time pelo qual já torci muito mais, hoje eu acompanho, mas já não com o fanatismo de garoto e de adolescente. Eu vou te dizer exatamente por que eu não respondo honestamente essa pergunta dizendo para que time eu torço. Não é nem porque eu ache que isso vai interferir no meu trabalho. Porque eu não acho que se eu disser torço para este time, quando as pessoas me ouvirem falando daquele time, vão achar que eu estou puxando a sardinha. Eu acho que eu tenho personalidade suficiente para dizer qual time eu torço e fazer minha análise sem qualquer tipo de preocupação se isso vai mexer com as pessoas ou não. Eu só não digo para que time eu torço, porque você, que é um homem que frequenta muito estádio de futebol, você sabe hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, talvez isso seja muito mais grave do que vocês acompanham aí em Curitiba, no Paraná, com relação à segurança. Quer dizer, se eu chego aqui no microfone e digo, olha, eu torço para o time A, e no dia seguinte eu vou ao estádio torcer para o time B, encontro lá pessoas que assistiram aquele programa anterior, eu posso ser agredido, eu posso levar um tiro, eu posso levar uma pedrada, uma garrafada, porque hoje, infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração, porque eu sou de um tempo em que a gente ia assistir jogo em estádio de futebol e sentava um do lado do outro, né, e cada um torcia para um time. Infelizmente a gente não pode mais fazer isso hoje. Então eu tenho, na verdade, medo mesmo de ir a um estádio e enfrentar lá um torcedor de um outro time que me viu falar para que time eu torcia e sofrer alguma coisa. E eu tenho família para criar, eu tenho filhos, eu tenho mulher, eu tenho minha mãe e meu pai que se preocupam muito. Então por essa razão é que eu não respondo a essa pergunta com a honestidade que ela mereceria, de dizer, olha, eu torço para tal time, eu não tenho nenhum problema de dizer. Mas é só por causa disso, por causa da segurança ou da insegurança que a gente viu nos estádios, sobretudo aqui em São Paulo, onde é a minha base, é que eu não digo para que time eu torço, mas não teria nenhum problema de dizer se a gente vivesse na Suíça, se a gente vivesse na Alemanha, em que as pessoas respeitam o direito das outras pessoas torcerem para algum time. Olha, muito obrigado mesmo pela maneira que você atendeu a gente e boa sorte nestas jornadas esportivas da vida. Muito obrigado, viu, André? Foi uma grande satisfação conversar com vocês aí da Banda B, participar do programa, enfim, gostaria de mandar um grande abraço a todo mundo que está curtindo a programação, dizer que eu sou fã de Curitiba, sou fã aí do Paraná, tenho grandes amigos por aí, sempre que precisarem eu estou aqui às ordens. Um grande abraço, muito obrigado, viu? A gente é que agradece e me permita então usar uma de suas expressões. Que beleza! Senhoras e senhores, Milton Leite. Danilo vai encarar, o Vera puxou para a perna direita, tenta trazer na entrada da área, vem a batida! Gol do São Paulo! Danilo! Ele recebeu, encarou o marcador, foi trazendo pelo meio, o espaço foi se abrindo. Ele soltou a bomba de perna direita, buscando lá no canto esquerdo do Toio. O São Paulo abre o placar do Morumbi, Danilo.